Bem-vindos a mais um GerminaCast, o podcast do Instituto Germinar. Hoje com um episódio diferente de edição especial. Precisei até de reforços aqui hoje. A minha amiga e parceira de projetos, Inaê Ribeiro, nessa início de uma série de episódios que vão fortalecer a campanha da Fundação Frei João Batista Vogel, uma campanha de conscientização e combate à violência contra a mulher. Não me mate, mais uma, menos uma, até quando? Seja bem-vinda, Inaê, fique à vontade. Eu que agradeço o espaço, agradeço muito a parceria, o Germinar, né, que é o instituto parceiro da Fundação Frei João Batista Vogel, e agora nós estamos aqui, né, no GerminaCast, utilizando os microfones nesse espaço tão especial, que eu sei que já passaram aqui muitas histórias, e eu agradeço muito, viu, a parceria de sempre. Eu que agradeço, e hoje nós temos a honra e a responsabilidade de contar uma história de superação. Nós temos aqui como convidada a Railma Lisboa, que vai estar aqui com a gente contando mais sobre o processo que ela passou, né? Ela que é uma mulher inspiradora. E a Inaê vai aqui trazer um resumo para a gente do que foi essa história da Railma. Olha, em outubro de 2024, lá no bairro São Jerônimo, aqui em Anápolis, a Railma Lisboa da Silva viveu um dos episódios mais brutais de violência contra a mulher registrados na nossa cidade. Naquele dia, enquanto seguia para a faculdade, ela estava ali na garupa do mototaxista, né? Ela foi perseguida pelo ex-companheiro e atacada com golpes de facão em plena via pública. Então foram 10 anos desse relacionamento, uma história construída ao lado do agressor e dos seus 2 filhos, né? Railma é mãe, e eles ainda pequenos, né? Nesse dia, tudo se transformou em uma luta pela própria vida. Então, tentando se defender dos golpes, a Railma sofreu ferimentos gravíssimos, perdeu o antebraço direito e teve a mão decepada. E agora, em 2026, seu ex-marido continua preso e aguarda julgamento. Mas essa não é apenas uma história, eu disse, sobre violência. É, acima de tudo, uma história sobre sobrevivência, reconstrução e força. Hoje, a Railma, ela está aqui para compartilhar com a gente a sua trajetória, falar sobre os desafios, né, que ela enfrentou e enfrenta ainda pós-ataque, a luta diária para recomeçar e a mensagem que deseja levar a outras mulheres. Seja muito bem-vinda, Railma, para nós é uma honra recebê-la aqui. A gente está fazendo isso com muito respeito e acolhimento, espero que você possa sentir isso. E como a Inaê falou, a sua história repercutiu muito, né? Sim. As pessoas conhecem muito a sua história. Se apresente primeiro para as pessoas ouvirem aí a sua voz. Fique à vontade. Muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui hoje. E meu nome é Railma, tenho 28 anos, mãe de 2 filhos maravilhosos que são a minha motivação para estar de pé todos os dias. Qual a idade deles? O Gabriel tem 10 e o Benjamin tem 8. Que bênção. Como eu ia dizendo, a sua história repercutiu muito na mídia, né, Railma? A gente acompanhou os desdobramentos, a repercussão, né? E hoje a gente está aqui de frente para uma Railma que luta e que vive essa repercussão também. Mas para a gente começar a partir aí do seu ponto de vista, conta para a gente como você olha para o seu dia a dia, tudo que mudou depois desse dia lá em 2024. Eu costumo dizer que a minha vida mudou completamente, né? Completamente. Que antes eu tinha os meus 2 braços para poder fazer tudo. Eu conseguia fazer tudo. E hoje, tudo que eu vou fazer, eu tento. Algumas coisas realmente eu não consigo. E quando as pessoas falam, hey, mas por que você fala que perdeu suas mãos? Gente, porque minha outra mão não tem movimento. Então, acaba que eu fico limitada. Eu não consigo levantar um copo aqui, eu não consigo levantar um copo com a minha mão. Então, infelizmente, eu uso essa de apoio para poder fazer as coisas. Muitas limitações, né? Sim, e é
uma recuperação que demora, né, Railma? Acredito que você ainda deva estar fazendo acompanhamentos, né? Você ainda vive algumas cirurgias, revive outras, fisioterapia, então é um processo muito longo, né? Sim, é um processo muito lento. Igual eu falo, não, agora eu tô tranquila. Tirei fixador, tirei ponta, agora eu vou me adaptar. E quando eu tô totalmente adaptada, aí vem outra cirurgia e acaba que tudo que eu ganhei, eu perco de novo. Porque é uma nova adaptação. Uma nova reabilitação. Porque quando eu mexo, igual, eu ganhei um movimento aqui. Só que eu já perco um pouco aqui. Aí acaba que limita muito. Railma, o que mais te afetou foi na questão dos seus membros, os braços? Sim. Porque eu fiquei muito limitada a tudo, Sim. né? A tudo. Acaba que eu dependo de algumas pessoas poder fazer alguma coisa pra mim. Você, a limitação na maternidade, no trabalho, no estudo, você mudou de profissão, né? Em tudo, sim. Tive que reaprender. Reaprendi a viver, né, na verdade. Eu não olho isso como uma dificuldade. Eu tento que ali é uma barreira e eu vou passar. E eu falo que eu tenho muito apoio dos meus 2 filhos em casa, né? Quando eu tô lá fazendo alguma coisa que eu insisti, aí eu vejo que eu não consegui. Eles vêm, não, mamãe, vamos, eu vou te ajudar. Eles vão lá e me ajudam e a gente consegue. Quando você olha pro dia que tudo aconteceu, Railma, o que vem na sua mente, assim, hoje, como o verdadeiro marco da sua sobrevivência? Naquele dia, eu achei que eu não iria sobreviver, mas eu tinha fé ali em Deus, eu ficava falando com Deus, eu preciso viver para poder criar os meus 2 filhos, porque eles não têm ninguém, é só eu. Desde quando eu me separei, sempre foi nós 3. Eu falei assim, o que vai ser deles? Brigando, 2 famílias brigando para ver quem fica, o que seria deles. E ali eu fiquei lutando, eu falei, eu preciso sobreviver. Você fala essa questão porque você não teve rede de apoio? A família se separou Até com a hoje. separação? Até hoje. Eu não tenho rede de apoio nenhuma da parte paterna. Então, 1 ano e 7, faz 1 ano e 8 meses agora em junho. E todo mundo está em Anápolis? Não, só eu e os meus filhos. Sim. A gente não é daqui, a gente é de Minas, né? Sim, entendo. Até então, algumas pessoas perguntam, por que você não vai embora para Minas? A família dele é de Minas, né? Uhum. Então, Não vai mudar essa questão do vai apoio, mudar. né? E aqui eu tive uma rede, como se diz, né? Eu tive uma rede de apoio muito grande aqui. Da comunidade. Sim. Isso, você também foi abraçada, além dos pontos, né, específicos da rede de proteção, mas quando a gente fala sobre esse apoio, essa rede de apoio da comunidade, alguma comunidade filantrópica, religiosa também te acolheu? Quando eu estava no hospital, algumas dessas comunidades procurou a minha irmã e ajudou sim, só que eu não sei o nome delas, porque que nem foi passado para ela. Uhum. Então eu fiquei muito tempo, meu período de internação foi muito grande. Aí quando eu saí já estava tudo encaminhado. Foi um processo bem moroso ali, essa recuperação inicial. Sim, ali, eu né? fiquei 32 dias internada ali. Aí quando eu cheguei em casa, tem aquele período de adaptação em casa ali para ver tudo, tava vendo tudo diferente. Eu acho que quando eu fiquei meio aérea, não, isso não tá acontecendo comigo. Você se perguntou muitas vezes, né? Não. Será que eu tô vivendo um pesadelo? Gente, né? pra falar a verdade, até hoje eu me pergunto. Tem noite lá em casa, quando os meninos dormem naquele silêncio da noite, eu fico no meu quarto, abro a janela e fico olhando pro céu e fico, Deus, isso tudo aconteceu comigo. E a gente que sofre esse tipo de violência fica perguntando o que eu fiz pra merecer isso. Só que aí eu falo, com o tratamento psicológico, a gente vai entendendo, a culpa não é da gente. E não é um você. movimento natural da mulher que sofre o abuso, A gente né? fica... No início eu sofri muito com isso, porque eu me sentia culpada. Até com a ajuda, com as terapias, eu fui entendendo que a culpada não era eu, a culpada era quem fez isso comigo. Não tem um porquê você sofreu uma violência, não tem justificativa nenhuma. Então, assim, pra gente entender melhor esse seu processo dessa Railma que nasce novamente, né? Exatamente. Aconteceu o crime, você sem família aqui, sem rede de apoio, como se sucedeu? As pessoas ali no local já foram imediatamente, prontamente chamando essa rede de proteção, os próprios, o próprio pessoal da saúde, a polícia, e tudo foi se desdobrando sem você precisar fazer qualquer tipo de movimento. Você falou que ficou ali quase 40 dias no hospital, né? A relação dos seus filhos, como que ficou? Me explica esse desdobramento, assim, pra gente entender melhor. Quando aconteceu, eu tinha uma irmã minha que morava comigo, porque ela olhava meus meninos para poder estudar e trabalhar. Aí, quando aconteceu tudo, tava na rua, né? Meus meninos estavam em casa com ela, que eu tava a caminho da faculdade. E no momento que aconteceu tudo, chamaram a polícia, né? Aí veio.
Aí eu fui direto pro hospital, mas foi tudo, gente, foi tudo muito rápido. Eu falo que Deus me preparou muito, muito para esse dia, muito. E eu só vi isso depois que aconteceu, porque eu fico pensando, uma semana antes eu falava pra minha amiga de serviço bem assim, Jainara, a minha vida 2025 vai mudar. Completamente. Ela vai parar de ser boba, vai virar só um ano, sua vida vai ser a mesma. Eu falei, não vai ser, você vai ver. Ela bem assim, para de ficar conversando abobrinha. Eu falei, então tá bom. Fiquei, não acreditei em mim. Mas eu não sabia que mudança que era essa, eu não sabia. Eu falei, você vai ver, minha vida vai ser totalmente diferente. Você sentia? Eu sentia, eu falava, totalmente diferente. Eu colocava até uma canção do Frei Gilson. Verás um caminho difícil demais para seguir. E eu ouvi assim ela umas 4, 5 vezes só no período da tarde, no meu intervalo de almoço ali. E a Jainara, Ave Maria, você fica só ouvindo isso daí. Eu falei, gente, não sei, eu tô ouvindo. Providência já, né? Foi tão divina. tanto que quando aconteceu ali, que veio os golpes, né? Foi vários golpes. Já tentei contar aqui, mas nas minhas costas também tem aqui no meu ombro. Eu já nem sei quantos foi o total. E no capacete. No seu rosto tem, também? Aquele enfiou o facão na viseira aqui, cortou meu rosto aqui ainda, aqui em cima da sobrancelha. Essa mão, na hora que ela caiu ali, eu vi ela cair no chão. Aí, só que no momento ali do desespero, eu nem falei assim, não, a mão pra mim é de menos, eu só preciso da minha vida. Aí esse daqui também já tava pendurado. Aí eu fiquei ainda lutando, gritando. Aí quando eu já não tinha força, né, eu caí de joelho no chão e debrucei. Aí ele deu mais 2 facontadas na minha cabeça e saiu correndo. E me deixou lá no chão. Mas nisso já tinha o pessoal da igreja Santo Expedito, tava tudo ao redor ali, já gritando, jogando pedra nele, nada parava ele. Ele só saiu de cima de mim quando ele tinha certeza que eu tinha morrido. Já tinha gente tentando uma intervenção Aí ali. quando ele saiu correndo, eu não lembro o nome da senhora, ela veio atrás de mim, ficou ali colocando a mão no capacete, você vai sobreviver. Aí eu só falava, tira esse capacete que eu vou morrer se ele ficar, tira o capacete, tá me sufocando. Ela, nós não pode tirar, ela falou assim, tira, se você não tirar eu vou morrer. Aí foi quando ele abriu o capacete e levantou. E um detalhe que eu falo, que eu nunca prendia o protetor do capacete embaixo. Nunca prendia. Em um ano eu nunca tinha prendido. E esse dia, antes de eu sair, antes de eu subir na motoruba, eu peguei e prendi. E bem apertado, senão eu tinha conseguido arrancar o capacete fora. No caso, o capacete segurou o impacto, né? Segurou assim, né? Assim, um pouco, né? Segurou os golpes que ele deu na minha cabeça. Na cabeça, Porque né? eu falo, gente, ali não foi o capacete que me protegeu, ali foi Deus. Foi porque Deus. um capacete cai no chão, ele racha. Sim. Ele deu vários golpes, foi mais de 20 golpes no capacete. O capacete, como se estraçalhou todo, mas ficou só uma barrinha de proteção, que foi a que protegeu o meu crânio. E dali ele fugiu. Fugiu com um lote baldio na frente. Isso. E eu só gritava, pensa nos meninos. A minha mãe, um irmão meu faleceu em 2015. Quando ele faleceu dia 11, meu menino nasceu dia 20. Aí eu falava, pensa em mãe já perdeu um filho, pensa a dor de perder outro filho, para com isso. E eu gritava, pedia pra ele parar, e ele não falava nada. Quanto mais eu falava, mais golpe ele dava. Railma, a gente fala muito sobre a história, o dia, né? A gente já conversou, inclusive, agora sobre um pouco do pós. Mas como que era o relacionamento de vocês dois? Era um relacionamento já de muito tempo, Sim. com 2 filhos, né? Sempre foi um relacionamento muito abusivo. Só que a gente que tá ali dentro, a gente não consegue enxergar nada. A gente não consegue ver a dimensão da gravidade que você tá vivendo. E foi aquele típico relacionamento abusivo que começou com coisinha pequena e foi eu falo, crescendo. a agressão, ela sempre começa em palavras, né? Aí ela tem uma escala, ela vai só subir, né? Começa, como se diz, te ofender ali, como uma maneira que você acha que ele tá te protegendo, te cuidando, mas na verdade ele tá te controlando. Quer Aí vai trazer como subindo. se fosse um excesso de cuidado. Exatamente. Aí vai subindo, aí vem o grito, depois vem o empurrão, e assim vai. Subindo. Você imaginou algum dia que chegaria ao ponto da tentativa de feminicídio? Nunca imaginei que ele teria coragem de me matar. E quando isso aconteceu, já tinha um tempo que vocês estavam separados. Tinha acho que era 1 mês e 15 dias que a gente estava separado. Agora, uma coisa que eu fiquei pensando muito quando surgiu essa oportunidade de te receber aqui, né, de te ouvir, com relação aos seus filhos. Eles tinham quantos anos na época? Foi 2024, o Gabriel tinha... O Gabriel faz 11, tinha acho que 9 na época, acho que 9. Esse é o mais velho. O Benjamin 7, que é E uma diferença de 2 anos. E aí sua irmã ficou cuidando deles? Ficou. Ela foi a sua rede de apoio com eles? Ficou 2 irmãs minhas cuidando, aí veio umas primas minhas também que ajudou muito, que eu falo que eu sou muito grata a elas que veio e ajudou. Tem essa amiga que eu menciono muito, a Jainara também, eu falo pra mim, ela é como uma irmã, mesmo não sendo de sangue, todos os dias ela passava lá em casa e cuidava dos meus meninos.
Muito difícil, né? E a psicóloga no hospital querendo levar os meninos. Eu falei, não vai trazer meus meninos pra ver a situação que eu tava. Eu pesava 62 quilos, eu fiquei pesando 42 quilos. Eu perdi muito peso, perdi muito sangue. Ele cortou meu cabelo todo ainda, que ele tava com um rabo de cavalo, ele pegou, passou o facão, cortou. E esse cuidado seu com seus filhos, né? É, principalmente desde o momento que você viu ali que seria um momento que talvez você faltasse na vida deles, né? Você pediu, não pela sua vida, você pediu pela deles, né? Literalmente, pelo cuidado com eles, pensou neles. Nesse pós, você sofrendo da forma como você sofreu dentro do hospital para se recuperar. A própria perda de peso mostra isso, né, Railma? E você novamente pensou neles, né? Em como eles vão ver a mãe naquele estado. Eu tinha muito medo da rejeição, né? Eu falava, pensa, eu dediquei a minha vida, desde quando eu tive, eu sempre me dediquei a eles. Eu parei com meus estudos, parei tudo para poder cuidar deles. Uhum. E mesmo assim era insuficiente, porque o pai deles falava. Inclusive, quando eu comecei a fazer a enfermagem, ele falou, você tem que parar de estudar para você cuidar deles, estar muito sozinho. Então ele usava os meninos para poder me oprimir. Sim. E eu falava, mas eu tô fazendo isso é por eles, não é por mim que eu tô fazendo, é por eles. Eles precisam de mim. Você já é a diferença da nossa idade é de 16 anos. Eu falei, você tem uma profissão. Pra você não vai faltar serviço e pra mim. Eu vou ficar a vida todinha trabalhando, igual eu trabalhava no restaurante. Saí do restaurante, fui trabalhar na fábrica de doce. Eu vou ficar a vida todinha trabalhando assim, eu preciso ter uma profissão. Aí quando eu comecei, ele falou que eu ia separar dele, era só começar a ganhar dinheiro, eu ia separar dele. Ele usou o curso que eu tava fazendo como se diz a favor dele, que queria separar dele por causa do curso que eu tava fazendo, que eu ia ganhar dinheiro, não ia precisar mais dele. Eu falei, mas eu nunca precisei, eu sempre trabalhei, desde quando quando eu casei com ele, eu tinha 16 anos, e eu sempre trabalhei. Eu nunca dependi dele pra nada. Ele fazia as obrigações, que era de casa, ele pagava o aluguel e a despesa. Mas em relação a mim, os meninos, eu sempre me virei. Então tem essa questão muito forte, né? Das suas crianças, da culpa e transmitir esse peso na vidinha deles. E como que foi para eles? Eu vi que você lutou muito por tratamento psicológico para eles, né? Até por vaquinha. Sim. Como que foi esse pós para essas duas crianças? Hoje eu falo, eles estão bem, na medida do possível. O Gabriel faz acompanhamento, o Benjamin também faz, ele faz 15 em 15 dias psicólogo, aí uma vez no mês eles fazem com psiquiatra. E eu falo que eles são muito fortes, muito fortes. Nem momento algum você vê eles para baixo. Eu, pelo contrário, eu quando tô para baixo, eles veem, mamãe, não fica assim, você é forte. Que bênção. E o que você mais temia nunca aconteceu, Nunca aconteceu. né? Eu Pelo cheguei em casa contrário. com aquele carinho. Inclusive, eles até apelidaram meu braço. Ah, Eu falei, o Gabriel e o Benjamin, o carinho que eles gostam de ficar pegando, de ficar alisando. Eu falo, fazendo carinho. Fala, Deus. Acolhimento, né? Mas eu tinha muito medo deles Sim. rejeitar. As crianças, elas surpreendem demais a gente, né? Mas isso vem muito também da sua criação. Porque você falou, né? Enquanto ele estava fora, você estava dentro, ajudando, criando as crianças, trazendo esse seu amor e você está só colhendo. Mas eu falo, gente, não é que eu reclamo, mas, gente, é um processo muito difícil. Porque, por mais que a gente tinha esse momento difícil, hoje, tudo, eu vejo ali tudo nas minhas costas. Tudo, tudo. Tudo em casa. Tipo assim, se eu adoece, tudo, eu que corro pro hospital e tudo. Inclusive, passou um mês que eu tinha tido alta, o Benjamin, o meu filho mais novo, cai de bicicleta e fratura o fêmur. Fica 4 meses sem andar. Ali pra mim foi a gota d'água. Eu falo, foi a primeira vez na vida que eu senti raiva do meu ex-marido. Raiva mesmo, de sentir raiva. Eu falei, olha como que eu estou. Agora meus filhos não têm um pai e não tem uma mãe pra dar um suporte necessário. Eu preciso de outra pessoa pra me ajudar a ficar no hospital com ele, porque... Como que eu vou pegar ele no colo? Como que eu vou dar um banho nele desse jeito? E eu tava recém saído do hospital, tava com os braços todos engessados ainda. Primeira vez que eu senti raiva dele. Ele te impossibilitou de Eu me cumprir o senti- seu papel Exatamente, que eu você falei, ele mais que- admira falei, de já que- exercer, Já né? que ele não queria assumir esse papel de pai, ele me deixasse com as minhas mãos. Por mais que ele queria tirar na minha vida. Mas eu falo que foi um processo muito difícil, muito difícil. Mas pra Deus, tudo, eu falo que tudo tem um propósito de Deus. Meu menino sempre foi saudável, brincava, corria. E uma queda simples, ele caiu de bicicleta. No que ele caiu, a gente descobriu que ele tinha um cisto no osso, em cima da fratura do fêmur dele. Aí a própria fratura tratou esse cisto que ele tinha. Se ele não tivesse quebrado, a gente não tinha descoberto. E poderia ter alastrado nas No outras partes. corpo.
Eu falo que tudo tem um propósito de Deus. Eu falo que a minha vida é de milagre. A minha vida é do meu filho. Então, eu não tenho nada que reclamar. Aí o povo fala, mas se você vive sempre sorrindo. Eu falo, gente, a gente tem que sorrir pra vida. Infelizmente, tem que sorrir. Eu sou grata a Deus por tudo, tudo, tudo. Eu falo, tem 1 ano e 8 meses, graças a Deus. Nunca veio faltar nada para meus filhos, nunca. Meus filhos, em nenhum momento, entrou em desespero. Eu quero ver meu pai. Não. Pelo contrário. Em nenhum momento eu coloquei na cabeça deles, eu não quero que vocês liguem pro seu pai, não quero que vocês tenham contato com seu pai. Eu deixei eles descobrir o pai que eles têm. Então, tanto que eles não gostam de falar a palavra pai perto deles. Porque eles entendem a gravidade que foi. É que não o psicólogo, ele tem medo. E por mais que ele ama, mas ele sabe o que o pai deles fizeram. Eles têm essa consciência, né? A família paterna também respeita esse espaço? No início, quando eu saí do hospital, eles queriam ir na minha casa. Eu falei, eu não quero. Na minha casa eu não quero. Eu não sei qual a intenção de vocês na minha casa. Eu, como sempre, a família sempre ficou do lado dele. De algumas discussões que a gente tinha no relacionamento, a família sempre ficou do lado dele. Inclusive uma... Eu não pode nem citar nome, porque eu tive que pedir medida protetiva contra essa pessoa. Eu tive que pedir medida protetiva, porque ela estava colocando foto minha e dele nas redes sociais, falando que eu era culpada de tudo que aconteceu com ele, que ele estava lá por minha culpa. Eu falei, eu não fui na frente dele, falei, me mata. Inclusive, eu estava com medo e com medida protetiva contra ele na época que aconteceu. Você já tinha a medida contra ele? A medida protetiva foi concedida às 7 horas da manhã e 7 da noite ele fez isso. Interessante, né? Para não dizer outra palavra, que mesmo com o ato em si, com tudo isso que aconteceu, não foi um escorregão que o facão foi lá e machucou ela, não tem... eu falo um tipo de justificativa assim, só para quem está nos ouvindo, nos assistindo, entender a questão da repetição. Um crime onde há uma repetição, né? No caso, ela não sabe nem contar quantos golpes foram, quantos cortes ficaram. É um crime de ódio, né? O feminicídio é um crime de ódio. Então, nem diante de um fato tão claro como esse, né? Algumas pessoas, família ou não, não entendem, não aceitam, não querem entender. Querem justificar o injustificável, né? Querem Exatamente. Encontrar uma justificativa para um E não absurdo. só a justificativa, mas trazer a culpa totalmente para ela. Né? A maioria dos casos de feminicídio, a vítima sempre é culpabilizada por estar dessa maneira. E a culpa do ato concreto é intencionalizada, justificada pela culpa de algo que vem de um comportamental. Por exemplo, podem ter virado para ela, não sei, Railma, né? Podem ter virado e falado, você provocou ele. Não, tem pessoas que param na rua ou então na rede social, fala bem assim... Fala bem assim, por que ele fez isso? Aí eu respiro fundo e falo, tem um porquê a pessoa querer tirar a vida do outro? Tem um porquê? Não tem um porquê. Não é? Não existe um porquê que... ninguém querer tirar a vida de ninguém. Eu vou lá e falo, não existe um porquê, mas a gente estava separado e ele não aceitava o final do relacionamento. Ele queria me obrigar a voltar com ele. Eu falei que eu não queria mais, não dava mais certo. A gente viveu junto 10 anos, 2 vezes a gente separou, ele ficou do mesmo jeito pedindo para voltar. Eu voltei e ele não mudou nada. Que é o que a gente conversa ele sobre. chorava, ele arrastava no meu pé, a família dele me ligava, não, volta para ele, dá uma chance para ele não vai fazer mais isso, ele tá disposto a mudar. Infelizmente não, ele era só um teatro, não muda. Gente, a partir do momento que o homem grita com você a primeira vez, ele não vai mudar. Não que eu não creio na mudança, mas infelizmente não vai mudar. Não vai mudar. Jogar relatos, né? Os relatos das pessoas que passam padrão. por algum tipo de abuso, retrata esse padrão, a maneira do arrependimento. E jogavam o filho na jogada e na rodada ali, sempre utilizando? Usava. Foi tanto que quando eu separei dessa última vez que eu falei que não voltava mais, ele falou, vamos pra justiça brigar pela guarda dos meninos. Eu falei, eu não vou brigar, porque você sabe sua obrigação de pai e eu sei minha obrigação de mãe. Aí ele pegava os meninos, ficava usando os meninos contra mim. Aí que nem eu trabalhava das 8 às 6, lá na fábrica de doce. Aí, nesse período, meu menino estudava, eu corria, na hora do meu almoço, pegava eles na escola e minha irmã ficava o restante da tarde. Aí, quando eu saía pra faculdade, o que ele fazia? Pegava os meninos. Aí, ficavam os meninos me ligar. Sua mãe tá na rua, sua mãe foi pra festa, sua mãe tá com homem, por isso que ela não quer ficar com vocês, ela abandona vocês por causa de outra pessoa. Ele mandava, eu tenho vídeo no meu telefone, ele mandava os meninos pra gravando esses vídeos pra mim. E mandava os meninos falar comigo. Aí, os meninos chegavam em casa, mãe, a senhora sabe que jamais eu faria isso com a senhora, foi ele que mandou eu falar. Você via no vídeo o olho dos meninos todo assustado. Ele ficava, pode falar. Ele obrigava ele. Aí tanto que esse dia lá em casa eu tava conversando com uma colega me contando. Ele pensou, aí os dois olhou, mamãe, a senhora sabe que jamais nós faria isso com você. Porque quando eu casei, eu fiquei em Uberlândia, morei em Uberlândia ainda.
Quando eu mudei pra cá, o Benjamin tinha nem 1 ano, mas o Gabriel já tinha 2, quase 3 anos. Então eu fiquei lá sozinha com eles. Eu falei, eu trabalhava, ia cedinho, deixava os meninos na creche, pegava no final da tarde. Então sempre foi nós 3 ali. Ele ia lá de uma vez no mês, 20 dias. Então nós 3 sempre foi muito próximos, sempre foi muito ligado. E ele usava isso contra os meninos. E hoje você colhe os frutos dessa ligação, né? Porque eles sabem o valor da mãe deles, né? Mesmo nesse período que eles passaram por essa coação, que ele usou os meninos para te afetar, Ele pegava eles tinham essa consciência de que você tem o seu valor de mãe, né? Não, ele pegou umas coisas minhas que tava na casa gravando lá, os meninos vendo, colocou fogo em tudo lá no meio da rua, os meninos vendo, ele me xingando no vídeo, os meninos vendo. Ele tentou te desestruturar por meio deles, E né? eu falei assim, Deus, só sabe o meu valor, eu não vou voltar com ele por causa disso, eu não vou voltar. Porque ele usou os meninos pra eu poder voltar com ele. Ele falou assim, como é que vai ser esses meninos sem mãe? Eu falei assim, sem mãe, eles vão ter mãe. Eu falei assim, eu não vou morrer, eu tô aqui. Mas você morando aí, eu aqui. Então eu vou pegar eles pra mim, eu vou cuidar. Eu falei, não, você pode pegar, você é pai, você também tem a obrigação de pai. Mas eu sabia que em momento algum ele pegou os meninos, que ele não dava conta de olhar os meninos. Porque, assim, escalona, né? Primeiro ele vai em você, aí passa a não ser suficiente, aí vai pros filhos e vai para outras questões. Se você é apaixonada pela sua mãe, vai na sua mãe, e assim vai escalonando, não, ele né? começou... A outra irmã minha que tava comigo, que tava separada também, que tava comigo, ele começou a perseguir ela no serviço. Ela ia pro serviço, ele ficava seguindo ela. E ficava mandando vídeo pra mim. Ele ligou pro meu pai também, falou pro meu pai. Meu pai falar comigo, porque se eu não voltasse com ele, Anápolis era pequeno, não cabia nós dois aqui em Anápolis. Ele chegou a ameaçar Eu o ligando seu pro pai, meu pai, assim. meu pai falou assim, meu pai é um idoso de 60 e tantos anos, você quer o quê com meu pai? Então, como a gente comunicou, né, no começo da entrevista, ele continua preso hoje. Sim. Ele vai ainda a julgamento sem nenhuma data prevista, né? Todo esse círculo, né, que ele faz em volta de você, Railma, tem 1 ano e 8 meses, né, que o fato aconteceu. Tem 1 ano e 8 meses que você respira fora dessa gaiola? Ou mesmo ele estando preso, você não tem essa paz? Eu respiro mais aliviada, mas eu confesso que eu tenho medo. Eu não sei quem que ele conheceu lá dentro, eu não sei com quem que ele tem contato aqui fora. Eu não sei se é uma pessoa que ele conheceu lá dentro, sai aqui pra fora e ele manda fazer alguma coisa comigo ou com os meninos, porque nesses 1 ano e 8 meses ele nunca procurou os meninos. Eu dou graças a Deus por isso, mas eu tenho medo desse silêncio também, porque ele falava que a vida dele era esses meninos, então eu não sei. Eu tenho medo. E você hoje tem o suporte para esse pós da rede de proteção? Como é que tá esse contato com a polícia? Como que vai ser esse movimento, né? O tempo vai se passando. Já esqueceram da Railma, da história? A comunidade que você falou que lá atrás te acolheu tão bem. Como é que tá hoje sua relação com essa rede de apoio? Contato que eu tenho só com o pessoal da Maria da Penha, né? Que uma vez no mês eles me ligam pra saber, mas eu fiquei assim tão sentida com eles na época, porque no dia do fato, 2 minutos antes eu liguei pra Maria da Penha e falei, eu preciso ir na faculdade fazer uma prova, senão eu tenho que pagar pra poder fazer, eu não tenho condição. E ele tá me seguindo o tempo todo. Aí ele falou pra mim, a gente só pode ir até você se ele tiver 300 metros. Eu falei, 300 metros, se vocês vão chegar aí, vai me achar morta. Aí é tanto. Eu nunca falei isso abertamente, mas quando eles me ligam e perguntam se eu tô em casa, eu falo que eu não tô. Porque o dia que eu precisei, ele falou que só podia ir atrás lá em mim se ele tivesse 300 metros. Ele foi. No dia que eu liguei, 3 minutos depois, ele quase me matou. Deu tempo pra eu ligar pra eles poderem fazer alguma coisa. Eu liguei antes e falei, eu preciso ir até a faculdade porque ele tá me perseguindo, eu preciso de um apoio. E eles falaram que só podia ir se tivesse 300 metros. Se não fosse Deus, eu não estaria aqui hoje. E eu liguei e pedi socorro antes. Nossa, é muito difícil, porque a gente tenta, no meio dessas campanhas, falar, né, que existem esses canais, mas na hora, Felizmente. né? Eu falo, a medida protetiva vale para alguns, como se diz, né, aqueles homens estruturados que têm medo de perder o nome que tem, eles respeitam. Agora, infelizmente, outros não. E esse distanciamento, ele é muito curto. 300 metros, gente, é muito... Não dá tempo. Não dá tempo. A pessoa tá numa moto ou num carro, não dá tempo pra você pegar um telefone pra você ligar. Não dá tempo de você perceber que ele tá próximo, né? Uma das grandes questões que a gente busca trabalhar, né, são várias frentes. Hoje
trabalhando nessa temática, na frente desse projeto, é uma rede muito extensa, são várias frentes. Na educação, na própria gestão pública, com as polícias, enfim. E a gente vê que o sistema é falho. A gente vê que é falho na quantidade de pessoas, no atendimento, é gritante o volume, né? Então, o desafio não é só sobre falar, não é só sobre denunciar, né? É o que a gente vem entendendo nesse caminhar. O desafio, ele sempre vai existir, né, Railma? Eu não sei se a gente pode falar aqui, mas eu vou falar. E como eu falei, quem me acolheu foi a população em si. Agora, quem é essa autoridade que está lá, que poderia dar aquele maior suporte, não deu. Alguns veio atrás de mim para poder fazer fotinha, colocar lá, ganhar fama em cima da minha dor, que foi o que fizeram comigo. Várias autoridades daqui de Anápolis fez isso comigo, e isso eu carrego, como se diz, sinto muito por isso. Te marcou, né? E quando eu mais precisei, que eu falei, gente, eu não quero nada de ninguém, eu não quero dinheiro, não quero... A única coisa que eu preciso é de um trabalho para eu poder trabalhar e sustentar os meus filhos. Eu sei que eu tô limitada a fazer alguma coisa, mas igual eu consigo digitar num tablet, no computador eu consigo digitar. Eu não consigo escrever muita coisa, mas eu escrevo pouca. A única coisa que eu precisava era de um trabalho e eu pedi. E quando eu fui atrás, meio que eu bati várias portas, nenhuma se abriu. Eu ligava a pessoa, não, vou falar com fulano, e ninguém me dava retorno nenhum. A única pessoa que eu falo que nunca me prometeu nada, que eu sei que me ajudou, foi a Silvia. A única pessoa que abriu uma porta para mim que eu falei, eu não dou conta mais, eu vou entrar em uma depressão, porque eu trabalhei desde meus 8 anos de idade. Eu, com meus 26 anos, eu perdi minhas mãos. E eu não pedi dinheiro, não pedi nada. Uma coisa que eu queria era um serviço para eu poder trabalhar, para eu poder criar os meus meninos com dignidade. Sim, sem oportunidade. Exatamente. Né? E as pessoas que foram lá, fizeram foto, fizeram vídeo, falou, não, se o que você precisar, você pode me procurar. Nenhuma ambulância eu consegui para levar o Benjamin uma vez no mês em Goiânia, no ECAD. Nenhuma ambulância eu consegui. Muitas promessas, né? Nenhuma ambulância eu consegui. Aí, como você diz, né? Como que faz ali? A população, sim, todo mundo caridoso me ajudou. E eu sou muito grata à população de Anápolis inteira que me ajudou no momento que eu mais precisei. Agora, falar do... Não falo. Não, pra mim, pode ver que nas redes sociais eu não falo. Railma, e os benefícios que tanto são anunciados no sentido, assim, da própria lei, do que é ofertado, não estou falando de nomes, né, de pessoas, mas sim dos benefícios que a gente tem dentro do Bolsa Família, benefício de Vale Gás, enfim... Esses outros suportes, você pôde contar? O Bolsa Família, quando aconteceu, eu recebia. Mas quando eu trabalho de carteira assinada, eu recebia só a metade. Eu recebia R$350. E foi o que eu continuei recebendo, que eu já recebia antes. Aí teve aquele aluguel social, né? Que foi uma moça lá de Goiânia que conseguiu para mim. Lá de Goiânia, que conseguiu arrumar para mim o aluguel social. E o Goiás por elas. Agora, aqui em Anápolis, infelizmente... Dentro do serviço da rede de proteção da nossa cidade, então, você não teve esse amparo? Não, as meninas do CRAM, que me deu aquele suporte psicológico ali, mas falar, ai, mas vai lá. Não. Sim. É muito triste. Eu acredito muito, sabe, Railma, que a missão, principalmente, né, da fundação que está à frente do projeto e dos parceiros que vêm junto, essa oportunidade que a gente está tendo agora, por exemplo, a gente sempre soube que nós íamos cutucar muitas feridas, né? Tanto do agressor, da família, das instituições, e muita coisa é para vir à luz. Então, você está dando luz a muita verdade. E não se acanhe em falar o que você viveu e que vive até hoje. Então, a gente está aqui para entender mesmo, né? Inclusive, é um espaço de oportunidade para as pessoas te conhecerem e até mesmo de trazer novamente todo esse apoio para você. Mas hoje, você está no seu trabalho? Graças a Deus. Está conseguindo cuidar dos seus meninos com a dignidade que você tanto queria, tanto sonhou? Com certeza. E você trabalha no que hoje? Hoje eu sou secretária parlamentar, assessora da Silvia aqui em Anápolis, né? Aí, aí tem alguns eventos que a gente vai para Goiânia, aqui no entorno. Perfeito. E aí a gente já começa a falar da reconstrução, né? Da retomada de identidade da Railma, que também faz parte dessa mensagem, né? De que você é uma inspiração, né? Para muitas mulheres, né, que passaram por
alguma coisa parecida, né? E quando você se vê aí como essa Railma que está se restabelecendo, trabalhando, inspirando, saltou de paraquedas esses dias, que sensacional, eu não tenho coragem. Achei sensacional. E se você pudesse voltar lá, para aquela... Voltar assim, daí de onde você tá, você olhar lá para aquela Railma que em algum momento achou que não ia conseguir, o que você diria para ela? Eu nem penso em jeito em voltar, para falar a verdade. Eu falo que eu perdi tanto medo. Antes eu tinha medo de falar. Tinha medo até de, como se diz, uma roupa que eu ia colocar, eu tinha medo. Na minha casa eu não podia abrir uma gaveta, que o medo me assombrava. O medo, como se diz, bater a gaveta e a pessoa me agredir. Então hoje eu vivo a minha vida, eu perdi o medo de falar, de andar, de conquistar minhas coisas. Eu tinha medo de colocar uma roupa nos meus filhos. Porque se nós falamos, não, vamos para a igreja. E como ele não queria ir, ele implicava. Aí eu ia lá colocar roupa nos meninos. O que ele fazia? Essa roupa tá mal passada, eu tirava. Aí eu passava. Ele, não, essa daí não tá boa não, tira e coloca outra. E eu tinha que fazer. Se eu não fazesse, ele não ia. Aquela Railma lá nunca imaginou Não, que essa aqui ia saltar não. de paraquedas. Nunca imaginou. Né? Então, que inspiração, né? Essa sua retomada de vida. Muito inspiradora. Nunca imaginei viver metade do que eu vivo hoje com meus filhos. Nunca imaginei viver metade. E eu olhar pra eles e ver os olhinhos dele brilhando pra mim. Não tem coisa melhor, né? Quando os olhos deles brilham, o que vem na sua cabeça? E aí eu sinto que eu tô fazendo o meu papel. Dando orgulho pra eles. Railma, então o passado, vamos deixar lá. E o pra frente, a Railma do futuro? O que você vai dizer pra ela? Continue, não pare. E sem olhar pra trás. Uau. Sem olhar pra trás. Falo que o que eu não vivi durante esses 10 anos, eu vivo hoje. Não é falar de viver, de querer sair, de bens materiais, não. Eu falo que eu não fiz com as minhas duas mãos, eu faço sem elas hoje. Isso é muito forte. Né? É muito forte. O que eu não consegui fazer com elas, hoje eu faço sem. E é uma história que deixa a gente muito, muito emocionada, né? Eu falei até que eu trouxe a Inaê para me ajudar aqui, porque a gente que está aqui frente a frente com você, isso é muito forte, né, gente? Muito inspirador e traz muito orgulho pra gente. E eu sempre falo, meus meninos falam, nunca coloque dificuldade em nada que vocês vão fazer. Nunca coloque desculpa em nada. Porque se você tentar, você vai conseguir. Nunca use nada como desculpa para você fazer. Então, que eu até me exalto em casa quando eu falo, faz isso. Eles falam, eu não dou conta. Eu falo, vocês nunca falam que vocês não dão conta de nada. Vocês não sabem a proporção que tem dentro de vocês. Vocês não sabem o tamanho. Então, nunca fala que vocês não dão conta de fazer nada. Você já parou para pensar o que é que você diria para mulheres que estão em situações hoje que você viveu no passado? O que você falaria para essa mulher hoje? Chegaria a ser um conselho? Chegaria a ser uma inspiração? O que você falaria? Eu sempre falo, não aceite nenhum homem te diminuir. Não aceite nenhum homem querer colocar limites na sua vida. Eu falo, quem te ama de verdade vai te impulsionar, não vai querer te colocar para baixo ou te diminuir. E essa Railma de hoje, lá na Railma lá atrás, se eu tivesse, como se diz, entendimento para entender que aquela primeira grito que o Marcos deu comigo lá, traria, como se diz, o que eu vivo hoje, eu não teria aceitado aquele grito. Eu teria me separado, foi antes mesmo de eu ter meus filhos. Que mensagem forte, né? A gente agradece, Railma, mais uma vez, acho que a gente poderia ficar horas te ouvindo, né? Porque é inspirador, é forte ouvir essa... A sua fala, ela é muito forte, de uma mulher que passou por tudo e coisas que a gente nem consegue imaginar, que só você tem a dimensão, né? E ver esse sorriso, continua sorrindo mesmo, continua saltando de paraquedas, né? Porque viver com essa coragem agora, eu tenho certeza que para você é libertador. Então, mais uma vez, eu quero honrar a sua vida agradecendo o seu sim para o nosso momento aqui. Eu fiquei até mais caladinha porque estava muito bom te ouvir, né? E mexeu muito comigo. Então, agradeço mais uma vez.
Agradeço a Inaê a oportunidade e vamos deixar aí os nossos agradecimentos agora. Espero que a gente tenha cumprido esse propósito de honrar a sua história para inspirar mulheres com essa mensagem que você deixou de não aceitar mesmo que elas são capazes. O nosso propósito aqui é esse, te usar como essa inspiração, né? Obrigada. Eu tô com dificuldade de fazer esse encerramento, mas como mãe, sabe, Railma? Mas como mãe, sabe, Railma, eu fico muito sensível quando você fala sobre esse olhar cuidadoso com os filhos, né? De tão pouca idade, a diferença dos dois, né, também. Hoje eu tenho 2 meninas com idades também bem semelhantes. E é um desafio, né? Inspire sempre eles, faça com que esse olhar deles sempre brilhe ao olhar uma mulher como você e que eles consigam aí quebrar esse ciclo e encontrar no relacionamento um amor também. E todo mundo admira. Inclusive, foi essa semana, se eu não me engano, foi segunda. Eu tava na papelaria, né? Peguei eles na escola passando na papelaria. Pedi a moça pra não poder usar o banheiro dele. E entrei. E meu filho mais velho ficou pro lado de fora. Aí ele ficava, mamãe, tá precisando de ajuda? Mamãe, tá precisando de alguma coisa? E ela achou, ele encantou. Falou assim, nossa, achei tão bonitinho o cuidado dele com você. Eu falei, mas eles sempre foram assim. Não foi o pós, o trauma que eles viviam. Eles já eram assim antes. Sim. Então eles só continuaram. É o que você ensinou pra eles desde que é mãe deles, né? Isso, e isso também é muito válido e inspirador. As novas gerações, elas precisam sim entender cada uma os limites, né, rígidos da outra, e que a gente consiga quebrar esses ciclos. Muito obrigada por estar aqui conosco, e nós como mulheres, a gente ouvir sua história é uma mistura de sentimentos. E agora eu tenho muito a agradecer, viu? Obrigada. Nós vamos encaminhando aqui para o nosso encerramento com muita emoção, né? Uma história tão forte, uma mulher mais forte ainda do que essa história. A gente agradece você que nos assistiu até aqui. A gente agradece a Ionzi, que é a patrocinadora desse nosso episódio. Continue nos acompanhando nessa série de momentos que a gente vai trazer orientação, conscientização e histórias que inspiram para a gente fortalecer essa campanha de combate à violência contra a mulher. Muito obrigada. Germinar, a sua ajuda pode salvar vidas.